Jesus said, you shall know the truth shall set you free. And He is that truth. He is Jesus, Son of God, is the truth of the Word, because He was the Word made flesh. Deus abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, para mais um programa A Verdade Te Libertará. Desta feita, começando a estudar o livro do Apocalipse, em seu capítulo 1, eu estou muito feliz de estar com vocês novamente, e nós teremos agora um hino, sempre como em cada programa a gente coloca um hino, para começar o nosso estudo. Então, que você possa desfrutar deste hino, que você possa ser abençoado por esse cântico de redenção que tem chegado a nós nesses últimos dias. E logo, logo eu volto. Deus abençoe. A verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar pegando fogo, queimando com a luz do Evangelho, sendo vindicado entre eles. Levanta-te e resplandece, pois a luz veio a ti, a luz deste dia. Isaías foi a luz do seu dia, Noé foi a luz do seu dia. Porque ele tinha a palavra manifestada. E o Evangelho, as palavras. Levanta-te, levanta-te, vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. Porque agora desse dia, a luz desse dia chegou. Levanta-te, vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. Porque agora a verdadeira igreja do Deus vivo, a verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo. Porque a luz do Evangelho está vivificando em nós. Escolhidos
a luz. A luz. Cante, cante. Chegou, chegou. Levanta-te. Porque agora. Porque agora. O tempo acabou. O tempo acabou. Porque agora. A luz já chegou. A luz desse dia. A luz desse dia. Chegou, chegou, chegou. Levanta-te. Vem resplandecer. Porque agora o tempo acabou. Porque agora a luz chegou, chegou. Canta a verdadeira igreja. A verdadeira do Deus vivo, do Deus vivo. Está pegando fogo. Porque a luz. Porque a luz do Evangelho está vivificando. Fomos escolhidos. Aleluia. Fomos escolhidos para ter convocação. O grande Matei nos atraído. O grande nos atraído pelo poder. Estamos recebendo. Aleluia. Estamos recebendo. Espírito
Graças a Deus, estou tão feliz de poder estar aqui com saúde e poder estar aqui falando convosco. Como anunciei antes do hino, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse. Em seu capítulo 1 está escrito: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É importante a gente frisar o que está no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Muitas vezes quando nós vamos falar, quando estamos evangelizando as pessoas, quando estamos falando do livro do Apocalipse, as pessoas ficam com receio. Só de falar Apocalipse, já pensam em algo complicado, pensam em algo que está muito longe, né? Quando se fala em Apocalipse, já se remete à ideia de fim do mundo, né? Embora isso esteja dentro do contexto do livro do Apocalipse, o fim de todas as coisas, né? E o início de um novo mundo, né? De uma nova civilização, mas tem coisas que estão acontecendo em nossos dias. Nós estamos já, não é que o livro do Apocalipse vai acontecer, nós já estamos vivendo os dias do Apocalipse, porque neste livro, Deus diz assim: bem-aventurado aquele que lê. Só de você ler este livro e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, bem-aventurados são aqueles que têm entendimento deste livro. Bem-aventurado aqueles que se debruçam sobre ele. Bem-aventurado aqueles que, por uma revelação, e não é uma revelação do pastor Marcelo, e não é uma revelação de uma igreja tal, não. É uma revelação de Jesus Cristo. Né? O livro é a revelação de Jesus Cristo. Então ele mostra Jesus Cristo. Ele mostra um programa, ele mostra um plano de redenção. E bem-aventurado é aquele que lê. Bem-aventurados são os que ouvem as palavras desta profecia. Como nós somos bem-aventurados. Se você conectou à internet, está ouvindo este programa, olha, você é bem-aventurado, porque você vai ouvir coisas que já estão acontecendo. Este programa, A Verdade Te Libertará, ela tem um único objetivo: alcançar o último eleito, alcançar as pessoas que estão cansadas da religiosidade, cansadas da tradição, cansadas do mundo denominacional, cansadas do mundo gospel, querendo levar mais a sério a palavra de Deus, querendo conhecer. E este livro, a voz diz que bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. E não é só ler e ouvir, mas também os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Haveria então, Deus teria 7 espíritos? Não. Mas assim como houve 7 eras da igreja gentílica, porque após a crucificação do Messias, então Deus abriu, através do apóstolo São Paulo, um tempo para chamar uma noiva, uma esposa gentia para o seu nome. E dentro deste tempo,
entre a crucificação do Messias e o reconhecimento, novamente, de Israel, em Apocalipse 11, que vão se dar conta que eles crucificaram o Messias, entre a rejeição e a aceitação, entre a rejeição e a expiação de Apocalipse 11, Deus coloca então 7 eras da igreja, sete mensageiros, e cada mensageiro era o Espírito de Deus naquela era, chamando as pessoas para um arrependimento, mostrando a abertura da palavra em seu tempo, em seu dia. Paulo fez isso. O apóstolo São Paulo, ele disse: visto que vocês já não querem receber essa salvação, ou se acham muito altos, né? E para receber isso, nós vamos nos voltar para os gentios. E Paulo abre a porta para os gentios e começa suas missões, indo a todos os lugares, pregando que Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que eles tinham crucificado, realmente era Deus em carne, era o Messias, e que havia ressuscitado no terceiro dia e havia aparecido para ele em uma coluna de fogo. E nós temos o objetivo de mostrar para você que esse Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia, ele também apareceu em uma coluna de fogo. Ele também apareceu em uma coluna de nuvem nesses dias. Deus enviou um profeta, os 7 Espíritos de Deus, que estão diante do trono, cada mensageiro, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e encerrando com o irmão Brana, esses 7 mensageiros, essas 7 estrelas, chamaria os eleitos, chamaria seus filhos para a palavra de Deus. E ele diz aqui: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Veja, esse Deus, ele nos fez reis e sacerdotes. Por quê? Como rei, nós podemos julgar. Como sacerdotes, nós podemos interceder. E ele nos fez reis e sacerdotes. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega. Viu aqui, meu amigo denominacional? Você não pode se aproximar dele como a segunda pessoa da Trindade, como a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E João prossegue aqui no capítulo 1, dizendo: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Veja que por ele testificar da palavra, por ele ser uma testemunha de Jesus Cristo, colocaram ele como se fosse um alcatraz, numa ilha distante ali, onde colocava as piores pessoas. E João estava lá, pelo amor à palavra, pelo testemunho de Jesus Cristo. E ele diz: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Ouvinte, amigo, pessoa que está me assistindo, no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo.
e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele não estava mais naquele corpo crucificado, naquele corpo que foi zombado, cuspido, naquele corpo que foi jogado, né? que bateram nele, que cuspiram nele, que rejeitaram. Não, agora ele estava vestido com um vestido até os pés, um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Cabelos eram brancos como lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz com a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Veja aqui no versículo 16, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada. As pessoas desenham uma espada saindo da boca dele. A palavra é a espada, porque a palavra é mais afiada do que espada alguma de 2 gumes, que penetra entre o espírito entre o espírito, discerne as intenções do coração. Veja, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Veja, ele não é a segunda pessoa, ele é o primeiro e o último. E o que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Viu isso aqui? As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, cada era da igreja, Deus enviou um anjo, Deus enviou um mensageiro. Por que estrelas? Porque foi uma estrela que guiou os magos até o nascimento de Jesus Cristo, né? Foi uma estrela que guiou os magos. E no tempo de escuridão, no tempo onde as pessoas não saberiam onde ir, então Deus enviaria um profeta, enviaria um mensageiro. E esse mensageiro traria a palavra para seu dia. E esse mensageiro, então, os guiaria em toda a verdade e mostraria onde estaria Jesus Cristo. Paulo foi um anjo. Irineu foi outro anjo, Martim foi outro anjo, Columba foi outro anjo, Lutero foi outro anjo, Wesley foi outro anjo, o irmão Branham foi outro mensageiro. E nem por isso nós adoramos esses mensageiros, nós adoramos somente o Senhor Jesus Cristo. Mas eis que se cumpriu esta escritura. As pessoas falam de Apocalipse, mas não sabem o que está acontecendo. Aqui estava acontecendo um plano. Deus estaria mandando um mensageiro para cada era, para que através dessas mensagens, desses 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono, saísse uma igreja, saísse uma esposa entre os gentios, para fazer um tipo perfeito de José. Porque José, meu amigo, José foi rejeitado pelos seus irmãos, José foi vendido pelos seus irmãos, assim como Jesus Cristo foi rejeitado pelos seus irmãos e vendido pelos seus irmãos. E José, quando ele foi vendido e foi levado para o Egito, lá ele se enamorou, ele se casou com uma mulher gentia. Isso, e antes dele se declarar a seus irmãos, antes dele manifestar misericórdia para seus irmãos, então, ele, José, antes de perdoar seus irmãos, ele se casou com uma mulher gentia. E antes de Jesus se mostrar para seus irmãos, de perdoar seus irmãos, em Apocalipse 11, ele casa com uma mulher gentia, tirada destas 7 eras da igreja. Cada igreja que recebeu esse mensageiro, recebeu uma porção da palavra, recebeu um anjo. E a Bíblia diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. É isso que tem acontecido. Apocalipse, capítulo 1,
tem se cumprido em nossos dias. Somos gratos a Deus de abrir os nossos olhos, de receber a 7ª estrela, o 7º mensageiro, o 7º anjo, nos dias da era de Laodiceia. E quando encontramos a era de Laodiceia, que se refere à nossa era, é o amém, é o amém. Ele diz assim em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Veja, é a situação das pessoas. As pessoas não querem o evangelho, porque se acham que já são ricas, e não querem, não precisam de mais nada. Mas olha o mistério da igreja, olha o mistério da era de Laodiceia. Que coisa! No tempo de Gênesis, eles estavam nus e não sabiam, por causa do véu da inocência. E Satanás imita tanto Deus, que agora eles, na era de Laodiceia, também estão nus e não sabem. Mas não por causa do véu da inocência, mas por causa do véu da incredulidade. Por causa do véu da incredulidade. Ó, meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus possa te dar uma sede de abrir as Sagradas Escrituras na sua casa, e não ficar somente ali, ouvindo uma pregação lá, ouvindo uma pregação aqui, não, mas estudar a palavra de Deus, meditar nela dia e noite, abrir em Apocalipse, ver esses 7 Espíritos de Deus, ver o mistério das 7 estrelas, dos 7 castiçais, dos 7 candelabros, as 7 estrelas sendo os 7 anjos, os 7 castiçais sendo as 7 igrejas, nesse tempo entre a rejeição do Messias, a crucificação do Messias, e entre a aceitação dele em Apocalipse 11, as 7 eras da igreja, os 7 castiçais. Deus te abençoe e que você possa estar nos acompanhando, porque este programa tem a única finalidade de te libertar de tudo que é denominacionalismo e trazer você para a palavra falada, que é a semente original. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cantando as aves fazem ninhos, os dias têm mais luz, e a vida que se escondeu no chão agora volta no grão, reproduzindo o mesmo Jesus. Pois é primavera e agora crescem sob a terra vastos campos floridos, promessas de filhos redimidos, celebrando ao sabor do vento que sopra o grande avivamento, alegrando-se sob o sol. É primavera e agora crescem sob a terra vastos campos floridos, promessas de filhos redimidos, celebrando ao sabor do vento que sopra o grande avivamento, alegrando-se sob o sol, sob o sol. A chuva do inverno cessou e se foi. Aparecem flores, são vocês, o tempo de cantar chegou. A figueira já brotou e deu frutos, o Filho do Homem se manifestou. Na unção do Santo dos Santos, um óleo de alegria sobre nós derramou.